Vamos lá. Entre as classificações, como foram ditas, entre o ciclo relacionado entre etapas de aprendizados. Essas etapas, entre esses QIs, ocorrem várias personalidades que nos traz esperança para aprendermos. A palavra movimento está ligado a motius, né, como eu já falei, e a palavra movimento ligada à mobilidade, modos de ser, modos de viver, modos de adquirir, modos, né, de controlar os seus próprios desejos e vontades. A palavra modos nos coloca termos ligados à revista e os campos ontológicos entre posturas adifundas relacionados à própria questão que vivemos pelo movimento e para o movimento. Ok? Então, quando falamos sobre o termo jogos, linguagem, esportes, falamos questões simbólicas, comunitárias, estradas, gestos, linguagens, escritas, inteligências pintóricas e N inteligências que nós podemos conceituar entre essas inteligências o modo de ser, entre essas inteligências o modo de viver, essas inteligências o modo de ver, entre essas inteligências o modo de vida, entre essas inteligências, N inteligências, reviver para sobreviver, e entre essas inteligências o modo de pensar. Colocamos os modos, uma maneira de avaliação. A palavra modo está ligada também a modelo, ou modelagem, aonde você também esteve, como modelo habitual, você pega como referência algum tipo de pessoa que vai nos trazer algo que venha trazer e sublinhar algo motivacional interno e externo, mesmo pelas fatalidades que ocorreram. Ok? Nós podemos ver que eu estava falando sobre alguns autores como Barbosa, 1987. Barbosa, não é Barbosa, não é Barbosa. O Barbosa, ele fala sobre o quê? Que a educação física não é questão de sublinhar algumas palavras-chave que eu falo sobre cabelo, mas o Barbosa, ele fala sobre o quê? Que os artigos dele de 1987, ele coloca ali a questão de quê? Que a temática de estudo foi, a temática central foi o quê? A educação física na pré-escola, da pré-escola até a universidades. Aí ele teve que estudar bastante e ver pesquisas, investigar a si mesmo também. E eu coloquei como um paralelo e anexo ligado ao campo de contexto e textualização. É lógico que quando nós olhamos esses intercâmbios, o Kennedy Cooper, não John Kennedy, nos traz também veias arterianas ligadas à fisiologia humana, entre desde Beverly Hills, Califórnia, ou seja, aqueles laboratórios de pesquisa ligados ao controle e peso, que vamos falar sobre a infância. Quando falamos de infância, falamos de modelos que são relacionados a cada família, que quando é almejado, a um tratado, a um casamento, a uma associação, ou uma construção, um tratado que relaciona entre os dois, um amor que traz expressões diferenciadas, dispositivos entre a vida e a prática e a vida nesta linguagem. Aonde eu quero chegar entre os canais, entre a revista motriz? Pontos importantes. O texto já nos fala sobre a nossa vida. O texto é um modo de viver. O texto é um modo de ser. O texto vai contextualizar quem nós somos na nossa própria identidade e personalidade. Algumas, muitas vezes, nessa lateralidade que eu falei, não possam acreditar em você. Mas eu não vou entrar mais nesse tipo de discurso. Tempos atrás eu falava na sala de aula com vários alunos, hoje estão aí entre as suas personalidades
indistintivas, né? Indistintivos que identidade, distintivos relacionados a várias funções como PMs, comandantes, ou seja, soldados, mas nos traz os campos apluralistas, N fatores que possa colocar uma carga que pesada e cair sobre nossas cabeças, quando eu errar, um telhado cair, você abaixar a cabeça e tentar se proteger. E quando você não consegue se proteger, já houve fatalidades, que é a sua própria liberdade que não há. A melhor liberdade que você tem é você estar no seu quarto, contigo, quem você esteja, quem você goste de suceder, estar contigo, ou alguém que esteja, primeiramente, te agradecendo a cada dia pela convivência onde nós estamos. A própria convivência há uma comunidade, ou seja, quando eu falo sobre a filosofia esportiva, nos traz conjuntos de ideias que vão ser expostas quando caminhamos, no paisagismo, no esporte, na quadra, e vem ideias para colocar temáticas centrais para solucionar. Lembra que eu falei sobre a educação física e saúde e os campos adiposos, palpáveis e as corridas entre a bela e a fera, ligadas às teorias dos celtas, que muitas vezes dizem que eram muito sonhadores, ou havia muita utopia, muito exagero, mas eram grandes guerreiros. Podiam ser até autistas, algum tipo de pessoas que sonhavam, mas criavam possibilidades para se adaptar nessa abordagem. Tempos atrás, já perceberam que tinha vários autistas, mas autista na Idade Média, meu querido, minha querida, se era pegada, desviava, porque o próprio pai e a mãe não é questão de correção, tinha que sobreviver. Não é questão de passar a mão na cabeça, quero dizer que muitas vezes acontece vários autistas, imperativos, mas, por exemplo, as minhas próprias irmãs, ou algumas colocaram sintomas até tempos atrás que eu era autista, e eu falei, minha querida, se eu sou autista, eu tenho que sobreviver. Se eu tenho déficit de atenção, eu tenho que sobreviver. Mas a sobrevivência não é matando os outros, mas ser um animal que seja racional, tenha a sua racionalidade. É lógico, para trazer em concentração essa criança e buscar o mundo que ela está, você respeitar esse mundo, você vai colocar atividades e ela vai abrindo os olhos, vai tendo os campos de níveis. Não estou querendo ensinar ninguém os campos de PhD ou atividade adaptada. Houve vários alunos, alguns chegaram a ter a sua própria profissão, mas entre essa síndrome do modo de vida, de viver, e um modo as formas e as coisas, coloca uma perplexidade muito grande. Tempos atrás, como eu falei, houve uma discussão muito grande em conselho de classe que os próprios professores, as próprias mães falavam, meu filho é imperativo, minha filha tem dislexia, meu pai é isso e aquilo. E o próprio professor tinha que analisar o diagnóstico. Alguns falavam que muitas vezes tinha que até pegar como apoio mesmo, que os próprios famílias estavam ajudando. Entre a comunidade e a família, havia parâmetros importantes de sintomas. Hoje, o mais difícil é a abordagem solucional. Você tentar solucionar, colocar problemas. O ser humano já é um problema, né, que eu falei? É uma problemática muito grande entre uma revista histórica, motriz, entre a motrivivência, lembramos de vários autores, desde da gestação que ocorreu conosco, e desde a gestação, com a mãe, com o pai, as vivências, ou seja, nos traz maneiras ligadas à família humana e à própria família sendo humana, para haver o entendimento entre a personalidade e a característica. Quando a família ela é humana, ela vai entender os vossos erros e os próprios erros que ela também errou, elas vão trazer o que? Não meio de injúria, de aniquilação, matar, coloca um tipo de dispositivo de matar, esquece de verbos de vida, de exercitar, viver, relacionar, você ser, conviver. São vários verbos e também adjetivos que relacionam homem e mulher entre essa natureza. Embora a leviandade aparece